A Bíblia nos ensina que Jesus, em suas exortações, ele tinha o interesse de apresentar o reino dos céus. E Jesus, ele usava comparativos, ele usava de parábolas para nos fazer entender e compreender aquelas coisas que eles estavam vivendo. E de forma tão surpreendente, essas parábolas mexem com o nosso coração, mexem com o nosso entendimento e nos fazem despertar o desejo de buscar e fazer a coisa certa todos os dias, até os dias de hoje, e sempre assim o será. Mateus é o livro que nós começamos, o capítulo é o 7 e o versículo que nós vamos começar é o versículo de número 24 em diante. Quando as pessoas elas têm base, elas têm uma estrutura, um alicerce na vida delas, elas normalmente caminham naquela estrutura. Eu vou te dar um exemplo para você. Por exemplo, tem pessoas que mesmo que ela não dê muita atenção, muitas vezes ela não dá muita trela para estas coisas, mas vamos pensar assim, ó, um pai, por exemplo, né, ele gosta de um time de futebol e ele, quando tem seus filhos, ele, não digo que ele seja alguém viciado no futebol, né, uma pessoa que idolatra o futebol, mas ele torce para um time, ó, eu torço para o time tal. Aqui na região de Pato Branco a gente tem muito gremista e colorado, né, que é o pessoal do Inter. E a pessoa fala, você vai ser gremista, filho, você vai ser Inter, né? A pessoa forma uma base, a criança cresce vendo as atitudes, a base do pai, da mãe, e até acaba torcendo para aquele time. É só um exemplo para você entender. Também assim, as atitudes do pai, as atitudes da mãe, as atitudes que eles veem dos irmãos dentro de casa, a criança vai formando uma base. E assim ela vai ela vai moldando o caráter dela. Assim a palavra de Deus, quando Jesus disse assim, o dia que você me aceitasse, você seria como uma criança. Por quê? Porque nós morremos para o mundo, o dia que nós descemos as águas, o dia que somos batizados, e a partir daquele momento que damos crédito à palavra de Deus, aquele momento especial, nós nos tornamos crianças na fé e começamos a viver uma vida pautada no alicerce do Evangelho. E assim, Jesus, ele deu uma talvez das lições mais lindas que ele disse a respeito de como viver de maneira íntegra, de maneira certa, de maneira convicta que Deus está com você. Olha o que diz o versículo 24, diz assim, todas aquelas pessoas, pois, que escutam estas minhas palavras e toma atitude de as praticar, assemelhá-lo-ei, ou seja, eu vou dizer que essa pessoa é igual a um homem que é prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. Há um estudo, né, por exemplo, da engenharia civil. Eu estou muito longe de saber como faz, mas uma noção básica nós temos. A gente vai vendo aí, a vida também nos ensina bastante coisa. Para que esses grandes prédios, esses arranha-céus em Pato Branco, diga-se de passagem, há muitos prédios na cidade e muitos que estão em construção. Para que eles estejam de pé, é preciso se fazer estacas. Essas estacas, elas são colocadas na terra, existem aquelas máquinas que batem ali aqueles ferros, aquelas peças de concreto cheias de ferros armados, e eles são colocados até chegar na rocha. Quando chega em um lugar de alicerce firme, ali então começa a obra, ali então começa um prédio, ali começa uma casa. Nós não podemos construir a nossa vida cristã baseada somente em um conto de carochinha, que são historinhas, que são coisas que a pessoa diz, não, eu sei que Jesus cura, que Jesus liberta, o meu Deus é bom, meu Deus é isso, mas ela em si mesma não tem pautado, ela não tem uma base em Deus, ela fala muita coisa daquilo que ouviu.
mas ela não viveu, ela não está consolidando a sua vida em Deus. Por isso o Senhor fala que as pessoas que ouvem a palavra dele e praticam o que está descrito nos evangelhos, automaticamente o Senhor olha para essa pessoa e diz: olha, você é igual a uma pessoa prudente. Logo eu consigo compreender que se eu não ouço a palavra, ou melhor, se ouço a palavra e a não pratico, logo eu sou uma pessoa imprudente. E uma pessoa imprudente está agindo sem tomar noção do que poderá lhe acontecer se algo futuramente ou de imediato acontecer contrário à loucura da decisão tomada por aquele que achava estar correto. Jesus ele até aumenta o caldo, dizendo, versículo 25, e desce chuva, e correm rios, e assopram ventos, e bateram naquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. Por isso você olha, por exemplo, esses arranha-céus aí, e você vê que pode bater o vento que for. Se ele estiver bem fixado, parece até que ele balança, mas não cai, né? Nós balança, mas não cai. Quem está firme na rocha, quem está firme no Senhor, como diz o Salmo 121, nós somos como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece, é firme. A palavra de Deus é a verdade para você, você não muda, você permanece na palavra. Quando você olha isso, aí você vê Jesus mostrando o porquê o praticar. Versículo 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu chuva, correram rios e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Para poder exemplificar para você, eu escolhi duas pessoas na Bíblia. Eu digo que eu escolhi porque são pessoas que eu tenho um pouquinho de noção da história deles. Sei um pouquinho daquilo que eles passaram de forma bíblica. Sansão e Davi. Duas pessoas que eram usadas por Deus. Duas pessoas que não há palavras para argumentar os tamanhos prodígios, os tamanhos milagres que esses homens operaram sendo usados por Deus. Porém, a Bíblia diz que Sansão, por ter desviado-se do caminho de Deus, por ter se perdido do caminho do Senhor, a Bíblia nos relata com clareza que Sansão, no momento que ele foi se levantar, com a intenção de derrubar os inimigos que vieram até ele brincando com Deus, agora os inimigos filisteus vieram e pegaram ele e furaram seus olhos. Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe mostrar. Pessoas que consolidam a sua fé no Senhor, Juízes 16, versículo 20. Juízes é o 5º livro da Bíblia. Você vai encontrar comigo o 6º livro da Bíblia, dizendo 16, versículo de número 20. Diz assim, e disse ela, Dalila falando ao Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, eu posso contar para você, baseado no livro de Mateus 7, que o Sansão, ele tinha começado a sua vida estruturada. Ele começou a vida dele ouvindo a Deus, fazendo a coisa certa, agindo de maneira correta, isso mesmo, agindo de uma maneira certa. Mas com o passar do tempo, ele se desviou. Ele deixou de ter a base. Que era a base para ele? Seu pai, chamado Manoá, o pai de Sansão, ele disse a seu filho, filho, você é um nazireu. Nazireu significa nascido de Deus. É uma pessoa que nasceu por Deus. Se não fosse por Deus, ele não tinha nascido, porque a mãe e o pai eles eram estéreis. Então, eles não podiam gerar.
Então, quando a Bíblia diz que este pai, com cuidado, diz: olha, filho, você não pode cortar o cabelo da sua cabeça, você não pode se unir a mulheres estranhas que sejam de outras nações, que não servem ao Deus que servimos, você vai se contaminar, você não pode comer coisa imunda, você não pode beber bebida forte, você não pode beber álcool, você não pode, porque você é de Deus. As pessoas que são de Deus não se contaminam. E ele levou uma vida com Deus durante muito tempo. Só que em determinado momento da vida dele, ele desviou-se do caminho. Que é o que muitas vezes nós ouvimos falar, que as pessoas até não gostam de ouvir. Eu estou desviado, é a pessoa que deixou os caminhos de Deus. O que acontece quando ouvimos essa palavra? O que move meu coração? Jesus, com as palavras dele, lembrando que hoje estamos falando das palavras de Jesus, ele deixou bem claro, ele deixou explícito para todo mundo compreender que quando estava então Sansão com Deus, todas as batalhas que ele fazia, que ele tomava, ele tinha uma força que não era dele, essa força era de Deus. Mas quando ele começou a brincar com as coisas de Deus, ele foi perdendo a fé, ele foi desanimando, ele foi desistindo de Deus, não foi das pessoas, foi de Deus. E quando isso aconteceu com ele, o pior que poderia acontecer e que pode acontecer com um cristão é sair da base. Quem sai da firmeza da rocha que é Jesus, quem sai da firmeza da palavra, está cavando o seu próprio buraco. Sansão então, ele levanta-se contra os filisteus, que ele estava de brincadeirinha ali com a Dalila. Aí então, quando ele vê que Deus não estava mais com ele, os inimigos filisteus mataram a fé, mataram a força, cortaram os cabelos de Sansão e furaram os 2 olhos dele, ele ficou cego. E a Bíblia fala, terminando como se a gente não tivesse que dar atenção. Então dê atenção. Ele disse, bem claro no final do versículo: e foi grande a sua queda. Quanto mais você cresce, fazendo das coisas de Deus uma brincadeira, o tombo daquele que cair, o tombo daquele que passar dos limites com Deus, vai ser grande. Mas a queda vai ser grande demais, a ponto de essa pessoa perder a visão, eu não estou falando somente da visão no sentido de alguém ficar cego, ele foi o pior de tudo, ele não podia nem ser restaurada a visão dele, a não ser que Deus fizesse nascer 2 olhos nele, porque os 2 olhos dele foi furado, ou seja, ele brincou com as coisas de Deus, ele cavou na areia e cresceu. As pessoas que cavam na areia é aquela pessoa que não pensa na consequência do pecado dela. Ela não pensa que um dia terá que dar conta da vida dela a Deus. Quando agora eu deixo esse exemplo mostrando para você que a pessoa que constrói sua vida na areia, insensata, que não ouve a palavra, ela afunda. Agora, o segundo exemplo, eu disse que optei por falar de Sansão e agora de Davi. Davi, por sua vez, na oportunidade que ele teve, quando os inimigos filisteus, não só com Sansão, mas também no tempo de Davi, os filisteus vieram levantar guerra. Deixa eu contar uma coisa para você. Satanás, ele não quer lutar só contra crente. Satanás não se levanta só contra você que está aí do outro lado agora. Não, Satanás ele se levanta contra todos, contra o teu filho, contra o teu neto. Ele vai tentar de todos os meios destruir aquele que está andando com Deus. E veja que Davi, ele era tão destemido, não vou nem contar a história dele, de como ele apareceu, que ele chegou até ao seu pai mandou que ele levasse alimento para os seus irmãos na guerra, e ali ele vê uma oportunidade. Aí tem um gigante chamado Golias, conhecidíssima história, e esse gigante afronta o povo de Deus. O diabo tem afrontado você, o diabo tem zombado de você. Eu não sei o que o diabo está fazendo com você, mas a afronta que veio sobre ele, quando vem o Davi com toda a maestria, fidelidade à palavra de Deus, ele, por menor e mais fraco que fosse, olhando no corpo físico, ele era um menino,
ali dos seus 17 anos, ali 16, 17, 18, não sei exatamente, não tem exatidão, mas ele era um menino, ele era um jovem, um pré-adolescente ali que estava, tornando-se um homem maduro. Ele vê um gigante de quase 3 metros de altura e olha as palavras dele. 1 Samuel, vai comigo lá, 1 Samuel 17, deixa eu pegar minha colinha aqui, o versículo que é 17, versículo 45. 17, versículo 45. Eu vou direto ao ponto, senão eu teria que fazer uma leitura muito extensa. Diz assim, o inimigo Golias vem contra ele bravo. Quem você pensa que é? Eu vou arrancar tua cabeça, eu vou fazer com que os corvos comam as suas tripas aí para todo mundo ver. E aí, olha as palavras que Davi usa. Diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti, eu vou lutar contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Louvado seja Deus. Davi, ele escuta as palavras deste maldoso homem Golias e ele diz, olha, você quer acabar comigo, mas você está vindo com a espada, você é muito mais forte que eu, você vem com uma lança, você vem com um escudo, você vem com a sua força, mas eu vou contra você não comigo, não por mim mesmo, eu vou lutar contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E ele termina, olha a diferença do término da vida de Sansão, da história de Sansão e o término dessa história que conto para você. Ele disse, você se levantou para afrontar o Deus dos exércitos. Quando você está na palavra, alicerçado, quando você está ligado na rocha, a luta não é sua, a luta é de Deus. Ninguém derruba alguém que Deus está com ele. Agora, se Davi não estivesse firmado na rocha, ele seria uma vergonha. Por isso tem pessoas que estão sentindo-se envergonhadas, que não encontram fé para continuar, sabe? Porque o diabo conseguiu fazer ela brincar com as coisas de Deus e hoje ela perdeu totalmente a fé. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Então, a melhor coisa que você faz é ouvir a palavra de Deus. Se você praticar o que a palavra diz, Deus vai com você na batalha. Agora, se você não praticar, Ele não vai com você. E você vai sofrer a queda. Você vai sofrer assim como sofreu Sansão. Se você for com Deus e alicerçar-se na verdade e praticar a palavra, Deus vai com você. Deixa eu orar. Pegue seu copo com água e clame junto comigo. Pai, em nome de Jesus, recorrendo ao Senhor mais uma vez, peço que o Senhor consagre, unja estas águas, coloque nelas unção para curar, para libertar, para fazer que as maravilhas do Senhor aconteçam. Os doentes, os enfermos, aqueles que estão em casa, meu Deus, acamados, os que estão com Covid, os que estão com gripe, os que estão com dores de cabeça, dores no corpo, problemas pulmonares, problemas respiratórios, problemas, meu Pai, que diz respeito à bronquite, à pneumonia, à embolia pulmonar. Pai, em nome de Jesus, consagra estas águas e todos que delas beberem sejam curados e livres em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Beba comigo desta água. Glórias a Deus. Bendito seja o nosso Salvador.